de um Supremo Tribunal Federal que ora tem uma opinião e ora tem uma outra opinião e coloca a sociedade numa insegurança jurídica tremenda, mas não é só a insegurança jurídica que nos preocupa, a insegurança pública, a insegurança de sabermos que a partir de agora já estamos rodeados por criminosos, assassinos, traficantes, soltos, e que esta casa está decidindo pela maioria dos seus líderes nada fazer até que seja aprovada uma PEC. Nesta tarde de terça-feira, em Brasília, na sessão no Congresso Nacional. Faço questão de utilizar este momento na tribuna para lamentar a decisão tomada nesta manhã na residência oficial do Senado, deputado Alexis Fontaine, que está revoltando o povo brasileiro. A decisão de jogar para as calendas gregas, como se diz no vocabulário popular, a decisão para jogar para o próximo ano a aprovação de uma mudança na nossa Constituição, garantindo a previsão de condenação e prisão na segunda instância, deputado Bibo Nunes. Uma vergonha que os líderes desta casa, em maioria, é verdade que houve divergência, e claro, o Novo divergiu frontalmente dessa decisão, que em maioria os líderes tenham decidido por não dar andamento ao projeto de lei do Senado, que garantiria a prisão em segunda instância dos que foram soltos após a lamentável decisão do STF e daqueles que vierem a ser condenados em segunda instância nos próximos dias e nos próximos meses. Faço questão, senhor presidente, de fazer esse desabafo aqui da tribuna, porque nós mesmos, aqui do Partido Novo, estamos colhendo assinaturas para que tramite em regime de urgência urgentíssimo e venha a este plenário o projeto de lei do deputado Gilson Marques para que se altere o artigo 283 do CPP, garantindo mais uma vez a prisão em segunda instância de assassinos, de traficantes, de criminosos perigosos que estão sendo soltos. A sociedade brasileira não pode conviver com esta insegurança, e não é apenas insegurança jurídica de um Supremo Tribunal Federal que ora tem uma opinião e ora tem uma outra opinião, que decide por margens estreitas de 6-5 e coloca a sociedade numa insegurança jurídica tremenda, mas não é só a insegurança jurídica que nos preocupa, é muito mais a insegurança pública. A insegurança de sabermos que a partir de agora já estamos rodeados nas ruas por criminosos, assassinos, traficantes, soltos, e que esta casa está decidindo pela maioria dos seus líderes nada fazer até que seja aprovada uma PEC. Nós sabemos que a proposta de emenda à Constituição é importante, é claro que é. Precisamos garantir na Constituição da República Federativa do Brasil que nunca mais decisões como a tomada pelo STF há poucos dias voltem a ser realidade. Mas nós tivemos do mesmo STF a sinalização clara. Aliás, não foi apenas uma sinalização, foi uma conclamação. O Supremo Tribunal Federal, no popular, passou a bola de volta para o parlamento nos votos de Toffoli e de Rosa Weber, garantindo que uma mudança no CPP, uma mudança, portanto, por vias infraconstitucionais, não seria entendida como uma afronta ao Supremo Tribunal Federal, pelo contrário, garantiria, caso questionada no Supremo, garantiria que esta lei seria declarada constitucional e teríamos assim uma aprovação, talvez por margem estreita de 6-5, ou entendo eu, por 7-4 dados os votos de Rosa Weber e de Dias Toffoli, a favor de que voltassem à cadeia aqueles que foram soltos e que passassem a ser presos aqueles que vierem a ser condenados em segunda instância daqui para frente. No entanto, senhor presidente, nós precisamos nos perguntar: a quem interessa que esta casa não tome uma atitude clara, imediata, rápida para que bandidos voltem à cadeia? A quem interessa, senhor presidente, caros colegas deputados,
que esta casa jogue para o ano que vem essa decisão de uma alteração. Peço apenas para concluir 1 minuto da sua tolerância, senhor presidente. Joguemos apenas para o ano que vem a decisão de uma alteração na Constituição que nos garantirá um 11-0 no Supremo Tribunal Federal, que sim, é muito importante. A quem interessa, senhor presidente? Certamente não é para o brasileiro trabalhador, cumpridor das leis, honesto, certamente não é para a sociedade brasileira que quer mais segurança pública, não é certamente para o brasileiro que quer uma política diferente, mais clara, honesta, transparente e de representação do que a sociedade busca. Então, senhor presidente, se não é a sociedade brasileira que interessa, quem este parlamento, ou pelo menos os seus líderes, está representando? Precisamos mudar esse quadro. Por isso fazemos um apelo aos colegas deputados para que assinem o nosso pedido de regime de urgência urgentíssima, para que se paute o quanto antes nesta casa a mudança no CPP, para que os bandidos criminosos soltos voltem à cadeia e aqueles que vierem a ser condenados também cumpram pena depois da condenação em segunda instância, porque é suficiente para que seja declarada culpa.